bom. Começando aqui mais um podcast sem vírgula. Aqui do meu lado, como sempre, meu amigo Hélio. Aquele que, ó... Você assistiu 50 Tons de Cinza? O cara vai assim, ó. Ai, filha da puta. Hélio, mais uma vez, mais um episódio... Isso é foda, cara. Desculpa. É que eu gosto de mexer com você. Mais um episódio aqui. Hélio, você tá bem, Hélio? Tô ótimo. Com vergonha. Foi, cara. Peraí. E vamos lá mais por um ponto. Não, vai deixar rolar, não vai cortar essa porra, não. Não, vai deixar isso. Então tá. Vamos lá? Vou te repetir assim. Mais um vídeo. Não, mais um vídeo. Já falou? Agora Então tá. parte. Ah, que parte? Ah, do dificuldade. Muito obrigado por estar aqui no podcast Sem Vírgula. Todo mundo dando risada aqui, graças a Deus. Isso é energia boa. Isso é muito bom. Gente, muito obrigado mais uma vez aqui no podcast Sem Vírgula. Hoje estamos gravando com uma nossa colega que eu... Deixa eu ver aqui o nome, tá? Esqueceu! Que feio, é Roseli. Não, eu me lembrei. Só pra confirmar, pra não falar errado. Olha, que coisa feia. E aqui estamos hoje, os nossos patrocinadores agora? Tá meio perdido, não tá? Eu tô. Ele viu que ele tá perdido? Então tá, vamos lá. Max Viril Power 40, tá? A marca que vai... Por quê? Vai pra cá. Você vai me interromper mais ou não? Nossa, ele não vai conseguir continuar. Obrigado, viu? Então, Max Viril Power 40. Max Viril Suplementos. Caso aquele momento que você tá com uma dívida financeira, né? Assim, não sabe como pagar as contas. E chega naquele momento de relax à noite. Ai, minhas contas, conta de água, luz, não sei o quê. Max Viril Power 40. Eu só não tava entendendo, porque você falou de conta. Aí eu entendi, porque acaba mexendo um pouquinho, sabe, no seu emocional, e na hora H não dá aquela bombadinha. Você é inteligente, cara. É mesmo? Então tá. Você é um daqueles Já que que você você- lembrou, eu sei que você toma todo dia, silencia. Silencia. Tá Pra bom? sua cabeça que tá ali, ó, a milhão, assim, ó, tomar a noite aqui é bom, hein? Dá Silencia, aquela tá bom? acalmada. Ok? E agora sim, nós temos o privilégio hoje, que é uma questão que acho que todo mundo tá passando nos dias de hoje, né? Como não devo, ou não, mexer com dinheiro. E a parte do dinheiro não é só aquela parte física que você manuseia, e sim a parte intelectual. E por detrás disso tem muita história, muito conhecimento. E hoje nós temos a satisfação de estar aqui com a Roseli Reis, ok? Mentora financeira, tem uma história imensa dentro e também fora do país, correto? Correto. Nossa! Isso é porque eu não estudei, viu? Caramba! Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui tá aqui tudo bem. Fica tranquilo. Coitada da Roseli. Ela foi no do Bruno, que é sério, assim. tudo. É, o Bruno é Chega sério. Esses dois doidos. Dois. Não, mas eu acho bom assim, pelo menos a gente dá uma descontraída. Sim. Por quê, né? A gente começou a falar desse assunto e dinheiro é tabu. Dinheiro e sexo são tabu. E dinheiro e sexo estão 100% conectados. E as pessoas não falam sobre isso, as pessoas têm medo de falar tanto sobre dinheiro quanto sobre sexo. Tanto é que o segundo maior motivo de divórcio no mundo é dinheiro, é financeiro. Caraca. Sabe o que é, Roseli, assim, uma coisa que eu acho que é interessante citar, lógico que tem muita história, muita coisa bacana pra te comentar. Mas hoje, assim, que eu tô lendo um pouco mais e também tô passando, assim, na minha vida por uma situação, é que às vezes as pessoas, assim, acham feio que falar assim, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter dinheiro. Eu não sei se a palavra é ser rico ou não, mas assim, eu quero ter uma estabilidade financeira melhor. Sim. Porque para algumas pessoas, assim, como para mim, é um tabu. Porque é feio você assim, não, eu quero... não para você, questão de status, nada disso. Ostentar. Sim. Ostentar, mas assim, para você ter uma condição boa. Sim. E eu acho que você comenta um pouquinho mais sobre isso, por favor. Eu vou falar, porque é assim que acontece. A gente tem 2 pontos aqui. Primeiro, a gente tem o consciente coletivo, que no Brasil a gente foi treinado para não falar de dinheiro, para não pensar em dinheiro, para aceitar o que chega pra gente. Então, estamos errados em querer avançar, em querer progredir. Quem faz dinheiro é errado. Quais são as nossas crenças culturais? Rico é ruim. Se ele for rico, ele roubou. Ele fez mal pra alguém, ele não é uma pessoa boa, ele é egoísta. Isso é o que geralmente a gente ouve de pessoas ricas. Então, se isso é ruim, e aí eu vou até colocar um cunho religioso, o rico não entra no reino do céu. Se ser rico é ruim, por que eu vou ser? Aí, como que eu vou falar que eu sou rico e vou me diferenciar de todo mundo que eu conheço? Porque ninguém quer ser. Se só eu quero ser, eu me torno errado, me torno diferente, e eu vou ter 2 caminhos. Ou eu encontro pessoas que querem o mesmo que eu,
ou eu vou estar à parte dos meus amigos, das pessoas que eu conheço. E o segundo maior desejo do ser humano é se sentir importante. E o primeiro é se sentir amado. Então, os dois estão conectados. Eu prefiro renunciar aos meus desejos para me sentir importante, me sentir amado dentro daquele lugar, do que eu realmente falar as coisas que eu quero para minha vida, do que me destacar, porque aí eu vou ter que me isolar, talvez me sinta sozinho, talvez eu não saiba lidar com isso emocionalmente. Caramba, e você falou uma coisa assim que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu sei que a Bíblia tem várias interpretações. Sim. Eu leio, eu tenho a minha, cada um... Sim, sim. Isso que você falou foi muito interessante, porque do trecho que fala que os ricos não herdarão o reino... É isso? Alguma coisa assim. Na realidade ele fala que o rico não entrará, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Mas ele estava falando especificamente daquele jovem rico que não queria largar. Então, isso que eu tô falando assim, mas só tá. que nem eu tô falando de interpretação, tem gente que pega, ou alguns pastores pegam isso aí pra acabar deixando aquela pessoa ali, ó, no cantinho quietinho, enquanto ele vai enriquecendo. É porque assim, o que acontece? Um dia eu tava falando dessa questão mais religiosa, um dia eu estava conversando com um casal de amigos e eles seguem uma doutrina do catolicismo que é sobre pobreza de coração, santidade, eles têm 3 pontos ali. Aí eu falei pra eles, se todo mundo for pobre, quem vai patrocinar a missão? Quem vai fazer os retiros acontecer? Quem vai manter as igrejas? Quem vai fazer? Se o dinheiro não fosse bom, ele não viria para sustentar as obras sociais e religiosas também. Ele é necessário para isso também. E aí, quando você falou isso, o que a pessoa respondeu? Aí ele falou assim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas é um ponto. Ele nunca tinha pensado sobre isso. Agora, eu lembro que quando eu fiz o MMI, que é o treinamento do T. Harv Eker, que escreveu o livro O Segredo da Mente Milionária, eles falaram sobre isso, né? Eles categorizaram em 4 perfis lá, e um perfil era o perfil do monge, que era aquele perfil que acha que não pode ter dinheiro porque se ele tiver, alguém vai ficar sem, e não é justo ele ter e outras pessoas não terem, que entra nesse lugar que você falou. Então, ele tem esse perfil de, muitas vezes eu não vou olhar pro dinheiro e se ele chegar pra mim eu vou distribuir, porque não é justo ficar pra mim e outras pessoas não terem. Aí eu lembro que o treinador falou o seguinte, faz um favor pros pobres. Não seja mais um deles. Legal. Caraca. Putz, Isso é um tapa na cara. Porque assim, como que eu vou ajudar pessoas se eu não tiver dinheiro? É verdade. Uma vez minha mãe, eu falando pra minha mãe, né, porque eu venho de uma origem muito simples, meu pai é pedreiro, minha mãe do lar. Sim. E os meus pais, pra ele ter o dinheiro pra sobreviver, tá bom. Eles vivem bem assim. Culturalmente, Cultura. o Brasil inteiro, praticamente, uma grande maioria... E continua até hoje. Daí. Por isso que eu falei de questão de crença cultural. As pessoas acreditam que isso é um resultado de vida, conseguir pagar as contas. Não tô falando que não é, mas eu não tô falando, não é o máximo que a pessoa pode chegar. Aí um dia eu falando pra minha mãe, nossa, eu quero ser milionária, eu quero crescer, eu quero ter muito dinheiro. E aí eu comecei a entender por que eu tava bloqueada naquele momento. Minha mãe virou pra mim e falou assim, pra que você quer tanto dinheiro? Se a gente só precisa de dinheiro pra sobreviver. Aí na hora me caiu uma ficha, eu falei assim, eu não tô crescendo porque eu quero honrar a minha mãe. Porque a minha mãe acha que é errado. Então se eu for diferente, talvez eu deixe de pertencer. Tô falando das questões emocionais. Sim. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, a senhora com R$1.000, quantas pessoas a senhora consegue ajudar? Agora, se a senhora tivesse R$10.000, quantas pessoas você ajudaria? E se você tivesse R$100.000, quantas mais você ajudaria? Então, o dinheiro, ele não é errado. É o lugar que ele tá na nossa vida, o que a gente vai fazer com ele é que é o problema, muitas vezes. Pode falar. Às vezes... Desculpa. Às vezes eu tenho a impressão... Desculpa. Às vezes eu tenho a impressão que você tendo dinheiro, parece que o dinheiro foge de você. Você entendeu? Assim, por exemplo, assim, vou ganhar uma quantia... Às vezes surge algum imprevisto no seu mês, né? Porque assim, sempre tem aquela continha básica. Claro. No final do mês eu tenho dinheiro, no começo do mês eu tenho dinheiro. E às vezes não dá para chegar nesse período. E às vezes o dinheiro escapa da sua mão. Eu tô louco ou tem uma lógica para isso? Tem uma questão emocional para isso. Até o Thiago Brunet tem um livro, O Dinheiro Emocional, que fala sobre isso. O dinheiro papel, ele é só um papel. Tudo que a gente faz com o dinheiro é uma emoção que conduz. Nós somos conduzidos em 95% pelo nosso inconsciente, só 5% pela razão. Então, às vezes, eu acho que eu estou lidando com o dinheiro e estou gerenciando ele de forma racional, mas eu não estou. E o que acontece? Incluindo essas questões das crenças, se eu não acredito que o dinheiro pode ficar comigo, e se eu não acredito que é bom me destacar, ter dinheiro e ter resultados financeiros, eu vou dar um jeito de pôr ele para fora, mesmo sem perceber. Ele não vai ficar. Então, assim, eu posso fazer milhões, que milhões vão continuar indo embora.
Eu vou ser um pobre que faz muito dinheiro. Porque eu não vou conseguir ficar. Porque a riqueza não tá sobre o tanto de dinheiro que você tem ou que você faz. Mas sobre o estilo de vida que você vive. Sobre as coisas que você consegue fazer com dinheiro. Você pode ser rico com 4 mil reais. Ou você pode ser pobre com 1 milhão. Depende muito do seu comportamento, do resultado, do que você quer para sua vida. Então, querer crescer não é um problema. Mas como que eu estou organizando esse meu crescimento? Qual que é a minha visão de crescimento? O que eu quero fazer? Eu vou ter dinheiro para qual finalidade? O que eu vou realizar? Quais são os meus sonhos que eu vou realizar com esse dinheiro chegando? Porque uma vida confortável, o que é uma vida confortável? Porque para você é uma, para mim pode ser outra. Sim. Então, assim, que vida confortável que eu quero ter? Que estilo de vida que eu quero ter? E dentro dessa jornada de construção de um estilo de vida ou de uma vida confortável, em certo período eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Não tem como a gente viver no conforto o tempo inteiro. Se eu quero construir algo maior, tem momentos que eu preciso reduzir para chegar lá. É como a bolsa de valores. Ela sobe e ela desce. A gente tem os tempos de respiro. Mas quando eu tenho clareza do que eu quero alcançar, o dinheiro para de escorrer pelas minhas mãos. Porque ele escorre pelas minhas mãos porque eu não sei nem para onde ele tá indo, eu não tenho destino para ele, ele entra, ele sai. Você não estava falando aqui por fora, com as câmeras desligadas, sobre os perfis. Eu queria que você me falasse de novo aqui agora. Claro. Eu vou falar. Nesse treinamento que eu fui, que eu gostei bastante, ele falou desses 4 perfis com relação ao dinheiro. Primeiro perfil, poupador. Aquela pessoa que poupa, que economiza, que tem uma visão clara do que ela quer fazer com dinheiro, mas que pode ter um lado ruim, que é o lado de ser apegado ao dinheiro. Então, ter medo de gastar, ter medo de perder, ter medo de ficar sem, que muitas vezes é um problema também. Aí a gente tem um outro perfil que é o gastador, que é aquela pessoa que gasta e não vê o dinheiro escorre pelas mãos, sim, literalmente. E se você falar pra ele qualquer coisa, ele vai te contar uma história, vai te trazer uma justificativa para gastar o dinheiro. O dinheiro, inclusive, muitas vezes que ele não tem. Porque ele gasta e o que ele sabe é gastar. Inclusive, conectando isso com uma questão emocional, é uma criança ferida, um adulto falido. Uma criança que não foi vista, uma criança que tem as suas feridas emocionais e que quer ser vista, ela vai achar alguma forma de chamar atenção. Pode ser na sua vida adulta, com comportamentos mais agressivos, comportamentos mais de chamar atenção e dinheiro. Quem é que vai me resgatar financeiramente? Qual que era a minha história financeira da minha infância? Aí eu tenho o terceiro perfil, que é o negacionista, que é aquela pessoa que tem medo de olhar pro dinheiro, ela não olha, ela não quer saber, tá entrando, não tá, ela não quer saber, ela tem medo de olhar, então ela nega que ela precisa do dinheiro, ela nega que o dinheiro é bom, ela nega que o dinheiro é ruim, ela tem uma certa aversão de olhar pra isso, porque é como se fosse errado, né? Dentro do que a gente tá falando, é errado olhar pro dinheiro. E aí a gente vai ter o quarto perfil, que é o perfil do monge, que é exatamente aquela pessoa que ela pode até ter muito dinheiro, mas ela nunca vai ficar com. Por quê? É errado ela ter dinheiro. Só seria certo se todo mundo tivesse dinheiro. Então, se eu tenho e o outro não tem, talvez o fato de eu ter, eu estou prejudicando alguém, ou eu preciso distribuir para que todo mundo tenha acesso. Só que isso não é uma distribuição assim, por exemplo, eu vou fazer um projeto social e as pessoas vão se qualificar, as pessoas vão ter um novo horizonte. Não. Sai dando dinheiro. Quando eu distribuo dinheiro para pessoas que não sabem usar o dinheiro, o que acontece com o dinheiro? Ele vai embora, ele some. Entendi. É interessante, porque você falou, até aconteceu um fato ali embaixo, e você falou assim, eu me encaixo nesse. Eu encaixo nesse perfil. Qual? Não que eu saia da mexendo pra todo mundo. Mas tipo assim, tá. eu não tenho muito esse. Como posso falar? Controle. Não é controle. Apego. Eu não tenho esse apego. Tipo assim. E, é batata. Eu sempre saio com um trocadinho. Se eu vejo alguém assim. Uma vez até. Vou contar um detalhe. Sim. Uma vez eu tava passando com a minha esposa de carro, assim, aí chegou um rapaz, um cadeirante, e pediu dinheiro, eu pedi desculpa, eu falei, não tenho aqui, desculpa. O que eu fiz? Fui pra casa, fiquei muito mal, peguei o carro, voltei, peguei dinheiro e dei pra ele. Como se você tivesse obrigação então, de ajudar. É uma coisa... Entendi. E assim, o que acontece? A gente tem, quando a gente fala de neurociência, a gente sempre fala de 2 pontos. Doar é muito legal, é muito importante. O dinheiro ele não vem pra ficar só com a gente pode ajudar as outras pessoas, mas eu não posso ajudar as outras pessoas mais do que a mim mesmo. Eu não posso fazer pelo outro mais do que eu tenho coragem de fazer por mim. E aí eu vou falar que eu posso pegar uma citação bíblica. Jesus falou, amar é o próximo como a ti mesmo, não mais que a ti. Não em primeiro lugar,
como a ti mesmo. Se eu tenho dinheiro no bolso sempre para poder ajudar alguém e eu não tenho coragem de investir em mim, por exemplo, de tomar um café, de fazer uma coisa que eu tenho vontade, de gastar comigo, e eu acho que eu tenho que ajudar o outro, porque o outro é mais importante, ele está em uma situação difícil e eu não estou diminuindo isso. Sim, Mas ele não é mais importante que eu, porque eu também, para ter esse dinheiro, eu tô fazendo algo. Eu tô trabalhando, eu tô me movimentando, eu tô gerando resultado, enfim, alguma coisa eu tô fazendo para esse dinheiro estar na minha mão. Então, por que esse dinheiro ele não pode ficar comigo, eu não posso gastar comigo? Então, quando a gente fala de crescer e contribuir, eu preciso crescer primeiro para depois ajudar. Se eu ajudo, como que eu vou crescer? Se eu só ajudo, como que eu cresço? Como que eu olho pro crescimento? O dinheiro não é ruim, mas o que eu vou fazer com ele? Ele vai chegar na minha vida para quê? Porque se ele não tiver um para quê, ele vai achar um lugar para ir embora. Caraca, isso é muito legal. É uma coisa que a gente acaba não pensando e não passando pros nossos filhos. Exatamente, porque não fala de dinheiro. Não fala. Não fala. Ninguém fala de dinheiro. Mas você acha que isso não deveria, assim, nesse contexto aqui do podcast, assim, falar sobre... que agora na escola é muito, não sei se é muito modismo, educação financeira. Mas, assim, eu tenho em casa um filho que ele falou assim, pai... Na escola não tem. Não, falaram da lei, mas não... assim, mas não, fala assim de orçamento, nada. alguma coisa assim. Eu acho que tantas coisas deveriam ser comentadas na escola, Sim. mas, assim, sabe, não só sexo, dinheiro, empreendedorismo, sabe? E assim, até um ponto aqui, né, Roseli, que eu vou falar pra você, o meu filho, tem um dos meus filhos que vai fazer vestibular. Legal. Tá? Vou ser muito criticado pra isso, mas eu acho que é importante, eu acho muito importante você ler. Sim. Mas eu acho que algumas obras não deveriam estar mais no contexto. Sim. Você entendeu? É uma opção minha, mudou, tá? né? Mas Mudou algumas coisas que eu acho que a metodologia das escolas... Sim. Porque ele fala, tem tanta coisa que coloca aqui que, sabe, que acho que também deveria, mas só um contexto, não é a parte financeira. Entendi. Mas eu tô dizendo de evolução. E voltando para essa parte financeira, eu acho que deveria sim. Porque, veja bem, na minha vida, assim, eu não tive oportunidade, tá? Mas assim, como de carreira, como que é? Uma previdência privada. Tá bom. Eu não fui criado para você ter uma previdência privada. Eu fui criado para trabalhar durante 30, 35 anos e com 35 anos você pegar uma aposentadoria e você viver e, se Deus quiser, não gastar em remédio. Certo? Sim. Agora, assim, eu já coloco isso para os meus filhos, assim... A questão de poupar, não sou nenhum investidor, mas uma questão básica. Assim, guarda um pouco e investe um pouco nessa condição de você pagar um plano para sua carreira. Porque lá na frente, pode ser um pouco penoso, pode ser que você não compre um celular de última geração, mas você tem alguma coisa que te espera no futuro e você não precisa depender de nenhuma empresa, somente de você. Sim. Eu não sei se estou certo mas nesse contexto. Mas aí é a questão que a gente falou, as pessoas não têm expectativa de ser ninguém nem de alcançar nada. Pra que elas vão fazer? Então, assim, não se falava porque era muito mais fácil manter as pessoas no lugar que elas estão sem conhecimento, porque elas também não têm poder de decisão, do que tratar as pessoas de forma diferente, trazer conhecimento e elas se posicionarem. A gente tem, se a gente for falar de cenário político, as pessoas não querem pessoas que saibam opinar ou que tenham inteligência suficiente para ter uma decisão própria. Eles querem pessoas que possam ser conduzidas. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive no geral. As pessoas vivem de acordo com o que elas estão vendo. Então, elas estão só repetindo comportamentos. Essa questão de olhar para o futuro, eu também não aprendi. Os meus pais vivem com uma aposentadoria. Meu pai sempre gastou o dinheiro que ele tinha, o que ele não tinha, fora de casa. Então, ele trabalhava, ganhava bem, mas ele sempre estava sem dinheiro, com dívidas. Então, isso para mim foi uma coisa que me fez virar a chave. Porque como eu vi aquilo, eu determinei para mim que eu não queria passar por aquilo. De não ter dinheiro, de passar necessidade, de ver pessoas cobrando na porta. Eu falei, isso eu não vou passar, é uma decisão minha. A minha mãe vive com aposentadoria, mas ela passou a maior parte da vida dependendo do meu pai, porque ela parou de trabalhar para cuidar do meu irmão mais velho que tinha deficiência física. Então, a minha mãe não tinha dinheiro. O que eu ouvia sobre dinheiro? O seu pai me dá dinheiro. Eu saio com seu irmão e deixo vocês em casa porque eu não tenho dinheiro para carregar 3 crianças. Mas quando eu tinha conta conjunta com seu pai roubava o meu dinheiro. Quais foram as crenças que eu tive sobre dinheiro? Primeiro, que eu não posso confiar em homem, porque o homem vai roubar meu dinheiro. Segundo, não preciso ter muito, porque ter pouco tá bom. Mas, na minha consciência, eu quero tudo menos ser igual ao meu pai. Caramba. Naquela fase. Foi o que eu determinei. Isso me ajudou a ter comportamentos diferentes com dinheiro. Porque eu, com 5 anos, qualquer dinheiro que eu ganhasse, eu guardava. Eu nunca gastei tudo.
Mas porque eu tinha medo de ficar sem. Só que isso era tão forte que aí quando eu comecei a ter dinheiro eu tinha medo de gastar. Porque eu tinha medo de ficar sem. E você falou que isso é ruim. Tudo que é nos extremos é ruim. Porque por mais que eu alcancei resultados, eu não conseguia ser feliz 100% porque eu tava sempre... mas eu não posso gastar. Mas eu gastei demais. Não era uma coisa leve. Não era uma coisa natural. Porque o medo falava mais alto. As suas coisas com medo. Mas eu tinha as coisas. Porque aí eu entro num outro ponto que eu ia falar. Eu tinha a visão do que eu queria pra minha vida. As pessoas não ficam com dinheiro e não crescem porque elas não têm visão do que elas querem. Então pra que eu vou fazer mais dinheiro se o dinheiro que eu tenho paga minhas contas? Eu fico nesse lugar. Agora, quando você tem um objetivo claro e você está disposto a viver isso, porque eu tinha um objetivo de não ser igual. Aí, conforme eu fui crescendo, eu falei assim, não, eu quero mais do que isso. Eu sonhava, mesmo não acreditando que era possível. Então, por exemplo, entrei no banco, eu fui estagiária no Santander e depois, enfim, fiz carreira, fiquei 12 anos lá. Mas eu entrei no banco com 19 anos. Quando eu entrei no banco, eu não ganhava dinheiro nem para pagar minha faculdade. E meus pais não conseguiam me ajudar. Sim. Então, eu fiquei devendo na faculdade. Eu saía às 5 horas da manhã, voltava 1 da manhã. Não tinha dinheiro para comprar comida. Eu almoçava às 11 da manhã e ficava com o que eu tinha. Então, assim, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um sonho. Eu falei, eu vou conseguir mudar minha história. Quando eu entrei no banco, que eu comecei a ter um pouco... Porque, assim, eu ganhava R$500 para trabalhar aqui na Paulista. E eu pagava 250 de faculdade e 240 de ônibus. Tipo, sobrava, assim, uns R$30. Pro mês inteiro. Nossa. E eu pegava 2 ônibus, intermunicipal, enfim. E aí, quando eu entrei no banco, que eu descobri que eu ia ganhar R$1.100, eu falei, gente, tô rica. Eu tô rica, eu vou ganhar R$1.100, vou trabalhar do lado da minha casa. Não, eu vou gastar muito. Nossa, eu tô rica. Então, o primeiro momento foi, vou gastar. Vou comprar as coisas que eu não tinha. Então, o primeiro momento, primeira coisa que eu comprei uma cama. Porque a cama que eu tinha, eu já tinha remendado milhares de vezes. Fui lá, comprei uma cama e comecei a comprar umas coisas. Aí chegou, sei lá, eu tava uns 6 meses no banco. Aí eu não tinha dinheiro nenhum. Aí eu falei, gente, tá errado. Como assim? Eu tô ganhando muito mais que eu ganhava antes, eu não tenho dinheiro? Tem alguma coisa errada. E aí eu falei assim, não, eu vou começar a poupar. Então eu poupava pelo menos 30% do meu salário. Mas isso era uma doutrina minha, porque eu não queria repetir o que eu tinha visto na minha casa. Então o meu lidar bem com o dinheiro veio de uma situação que eu não queria viver. Então eu sempre acumulei patrimônio, eu fiz previdência, na época eu comecei a ter uma previdência privada. E não precisa de muito, porque olha só, eu lembro que eu guardava R$300, guardei R$300 por 5 anos, eu tinha um patrimônio de R$17 mil. Então, essas pessoas falam assim, eu preciso de muito. Não, começa com pouco, começa com 100, com R$200, não precisa de muito. Mas tem um objetivo claro. Eu quero ter uma aposentadoria onde eu tenha oportunidade de viajar, onde eu tenha saúde, onde eu não para pagar remédios, onde eu possa desfrutar da vida. Eu quero, talvez, por exemplo, eu queria viajar para Disney. Eu juntei dinheiro 5 anos para viajar para Disney. Então, assim, eu achava que eu ia viajar para Disney? Não, eu achava que não ia dar certo. Porque, nunca ninguém da minha família foi. Mas eu não deixei de acreditar no sonho, porque eu juntava dinheiro. Então, eu gastava menos, eu abria mão de sair com os meus amigos, eu abria mão de fazer várias coisas, porque eu tinha objetivos claros. Então, o fato de você ter objetivos claros, estar focado em realizar os seus objetivos, faz com que você tenha muito mais disciplina e comprometimento. Eu estou abrindo mão disso, porque eu vou atingir isso. Agora, se eu não vou atingir nada, pra que eu vou deixar de gastar o dinheiro hoje? Se eu posso gastar o dinheiro hoje, eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Que é o que a maioria das pessoas fala. Falaram isso já. Eu já ouvi muito disso. Eu também já ouvi isso. O pessoal é muito imediatista com dinheiro, né? Sim. Que nem você falou. Eu já passei por isso. Tipo assim, tava ganhando valor X. Eu acho que eu não lembro onde eu trabalhava. Acho que eu trabalhava numa clínica geriátrica. Eu não lembro. Aí depois foi quando eu consegui entrar na Unimed. Foi na Unimed? Não, foi na Intermédica. Mano, era 3 vezes mais. Eu falei, o quê? Deu 3 meses, mais 3, 4 meses eu tava devendo até o... Tá vendo? Porque você começa a gastar muito. Porque, tipo assim, um exemplo, tá? Foi um exemplo que aconteceu naquela época. Eu tinha um videogame X. Tá bom. Aí, mas só que, tipo assim, aquilo lá tava bom pra mim. Sim. Mas só que lançaram um outro, que era o XX. Aí eu falei assim, eu até pensei, eu preciso dele? Eu falei, não preciso dele agora. Lançamento, todo mundo sabe que lançamento de videogame é mais caro. Tem mais caro, tem aquele negócio de trocar placa, essas coisas assim. Mas eu peguei. Aí onde eu me enrolei, me endividei. Porque tinha acesso. Porque não tinha um planejamento, não tinha uma... Eu não vou deixar de comprar isso agora porque eu tenho algo pra fazer.
Eu não tenho nada pra fazer, então deixa eu fazer isso agora que eu posso. Então vem o deslumbre, né? Eu nunca tive, agora eu tô tendo. Peraí, deixa eu aproveitar a vida, porque é como se a vida fosse acabar de um dia pro outro. Não existe essa de eu tô construindo, eu posso viver agora e mesmo assim ainda ter uma vida melhor daqui a um tempo. Porque também a gente tem, o que a gente falou, os extremos são ruins. Se eu pego todo esse dinheiro e não gasto nada, eu não desfruto. Se eu não tiver prazer na minha vida, pra que eu vou fazer meu dinheiro? Não tem porquê, tem os dois lados. Tem algumas pessoas que eu já conheci no decorrer da minha vida que falam assim, ganhavam salário e tal, não sei o quê, mas não gastava com nada. Eu falava assim, poxa, eu acho importante você estar com a sua família e você, assim, pô, vamos jantar fora. Sim. Não é um pecado, Não é um pecado. Direito. Porque você trabalha, assim, eu não sei, assim, 8 horas, não sei quanto tempo na sua vida, na sua semana, e o momento que você tem com sua família, pelo menos uma vez por mês. Que é prazeroso. Tá? Eu acho ter. necessário. Agora, não vou, porque lá é muito caro. Bom, o meu maior bem é a família. Sim. Entendeu? O meu pai fez uma cirurgia recentemente. Aí ele acabou tirando a sonda, não queria comprar remédio, porque ele falou assim, se eu tiver que comprar, prefiro ficar com dor. Aí eu falei, pra que o dinheiro se ele não serve pro seu bem-estar? Pra que o dinheiro se você não pode fazer o bem pra você, pra sua família e para os outros? Porque a gente tem uma sequência, né? Sim. A gente precisa estar bem pra ajudar alguém. Sim. Então, pra você se conectar bem com a sua família, pra você poder ajudar mais alguém além da sua casa. Então, assim, momentos com a família, momentos de interação, eles são preciosos. São memórias que a gente não consegue reconstruir. E não tem dinheiro que pague. Isso. Você poder olhar e falar assim, nossa, filho, lembra aquele dia que a gente foi naquele restaurante, que a gente deu risada, que a gente brincou, ou aquela viagem que a gente fez? Isso a gente traz, a gente tira a importância do dinheiro e a gente coloca a importância nas experiências. Porque o dinheiro vem pra gente viver experiências e pra gente estar bem. Sim. Porque se eu não vou por causa do dinheiro, o problema tá no dinheiro. Ah, o meu pai trabalha muito por causa do dinheiro. Ah, o meu pai tá sempre ausente, mas quando ele chega ele me dá um presente. Vai estar tudo sempre no dinheiro. Não na experiência, não no porquê, não no para quê. Aí por isso que a gente tem muitos bloqueios com relação ao dinheiro. Ah, o meu pai só trabalhava, então eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero ter dinheiro, porque eu não quero trabalhar tanto, eu não quero perder momentos com a família. Ou então eu vou não vou trabalhar e também não vou ter dinheiro, aí a gente passa fome. Então, assim, essas questões, elas precisam ser... Você precisa achar o meio, né? né? Porque as duas pontas são ruins. Eu falando com uma mentorada essa semana, ela falou, meu pai sempre disse pra mim, eu sou contra o sistema, não vou me render ao sistema. E aí ele ia de um emprego pro outro, nunca ficava com emprego, no final das contas, quem acabava carregando a casa é a mãe, que trabalhava o tempo inteiro fora. Então a mãe ficou ausente para manter a casa, porque o pai acha que o sistema é ruim. E aqui eu não tô falando sobre certo e errado, mas não existe um equilíbrio. Não existe um olhar para o que a gente quer construir como família, não existe um alinhamento de comunicação familiar. Não se fala sobre o dinheiro dentro de... Olhando o caso desse, não Isso é se fala. verdade. No caso, ele não era a favor do Capitalismo? capitalismo, mas jogou a mulher. Não Porque faz sem sentido. o dinheiro Não faz do sentido. capitalismo, ninguém Não come. faz sentido. Não faz sentido. Caraca. Não faz sentido. Assim, você tá vendo uma melhora, uma mudança, principalmente assim, no seu convívio, assim, das pessoas que você acaba mentorando, essas coisas. Você tá vendo alguma mudança? Vejo e graças a Deus. Porque o que acontece? A gente não tinha nada de educação. Hoje a gente tem muita informação no mercado. Mas a gente tem muitas vezes muitas pessoas que falam só de mentalidade e muitas pessoas que falam só de gestão, de como você administra o seu dinheiro. O que eu trouxe pro meu método? Falar dos dois. Legal. Porque eu falo de mentalidade, então esses assuntos que a gente falou aqui são, na grande maioria, crenças. Situações que eu vivi, que eu experimentei e que eu, de alguma forma, consciente ou inconsciente, eu acredito que esse é o jeito que tem que ser na minha vida. E aí eu vou estar, sei lá, com 50 anos e vou estar repetindo sem nem perceber. Nossa, mas de novo eu tô passando por isso porque nunca muda o meu cenário. Porque eu não mudei. Porque eu não entendi que eu tinha que mudar. Agora... Não adianta eu falar de mudar a sua mentalidade, você não sabe o que você faz com isso. Mudei minha mentalidade. E agora? Eu preciso aprender a fazer gestão. Então, assim, o que eu faço com o meu dinheiro? Qual que é o melhor momento de investir? Aonde que eu coloco o meu dinheiro? Mas a base principal sempre vai ser, tanto para a empresa quanto para a pessoa física, quais são os seus objetivos? Aonde você quer chegar? Que vida você quer viver? Se você fosse definir sua vida, ela custaria quanto?
E aí, o que você tem que fazer para isso? Eu talvez tenha que gastar ganhar mais, talvez eu tenha que gastar menos. Às vezes eu posso gastar menos. E às vezes eu só preciso pegar o que eu consigo poupar e aprender a multiplicar. A gente tem processos, mas eu preciso entender tudo isso. E dentro disso, é importante ter dinheiro para desfrutar, uma parte do dinheiro para lazer. É importante investir em conhecimento. É importante investir nos seus sonhos, naquilo que você quer ver, talvez uma viagem para a família, para o Nordeste, por exemplo, ou trocar de carro, enfim. Cada um tem o seu sonho, eu acho que sonho não tem preço. E também é importante você ter uma parte do seu dinheiro para você ajudar as outras pessoas. Eu acho importante, porque a gente tem muitas vezes acessos diferentes de outras pessoas. E eu falo até com relação à mentalidade. Porque às vezes as pessoas estão naquele lugar porque elas acreditam que aquele lugar é o delas. Que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, então eu vou ter que morrer assim. Realmente, tem pessoas que ficam acomodadas mediante essa situação, né? E para você ver uma coisa interessante, o Marcelo conhece, nós temos um amigo, né? Nosso amigo Ari, que é do hospital, ao qual o Marcelo não trabalha mais, mas eu trabalho lá ainda, né? Tô brincando, Scott. Não é? E sabe, assim, eu já li e tal, não sei. E uma coisa que acho que você vai entender o que eu quero dizer. Com certeza vai. Assim, a gente começou a falar de dinheiro. Assim, dinheiro aleatório. Eu falei assim, Hélio, eu invisto. Eu falei, ele investe? E ele me lógico, com vídeo, assim, você não precisa ter muito dinheiro para investir. Sabe? Eu fiquei olhando ele, quase meia hora ele conversando comigo, eu só escutando. Você não estava entendendo nada. Não, entendi. Assim, mas assim, é possível também eu fazer isso. Hoje é. Entendeu? Porque assim, eu vejo, isso há muito tempo atrás, que eu vi algum documentário, assim, as senhoras dos Estados Unidos investem em dinheiro. Sim, sempre sabe? investiram. Sempre investiram. É natural. Então, é natural. Eles têm essa educação lá sobre investimento. Porque para algumas pessoas, a Bolsa de Valores é uma casa que você nunca pode se tocar. Assim, hoje, muito mais. Lá embaixo eu vi que nosso papo, assim, que tava tomando um café, né? Assim, que eu acho que até o Peu falou assim da bolsa, que tava em elevação e tal. Sim. Então, hoje tá um pouco mais assim, acessível as informações, tá para discutir. Mas assim, eu escutei o nosso amigo falar assim, caraca, também eu posso. Todo mundo pode, isso que é legal a gente falar. Não é sobre E eu sempre falo, porque o que acontece? Hoje eu vejo, né, os meus amigos já com uma mentalidade diferente, e também, quando eu posso, eu faço questão de falar do meu conhecimento, aí quem quer ouvir, tá tudo bem, quem não quer, tá tudo bem. Eu comecei a investir na Bolsa, eu investi a primeira vez na Bolsa em 2006. Eu só consegui investir na Bolsa em 2006 porque eu era funcionária do banco. Porque naquela época, investir na Bolsa era algo muito limitado. Você tinha que ter um patrimônio acima de 100 mil reais, você tinha que ter renda acima de 10, você tinha que ter investimento acima de 40. Dentro do próprio banco existiam regras. Eu era estagiária. E eu consegui abrir conta, por quê? Porque eu era ousada, eu tinha lido lá os manuais de instrução de como funcionava, liguei na mesa e falei, eu quero investir. Aí ele falou, mas deixa eu ver aqui para abrir sua conta. Eu falei, eu sou funcionária, eu gostaria da sua ajuda. Aí a gente sempre dá um jeitinho ali, né, educado e tal. Ele falou assim, eu vou te ajudar. E ele me ajudou. Eu lembro que eu comprei Vale Petro, que era o que a gente sabia na época, né? Mas assim, o conhecimento sempre foi muito limitado. Aí eu aprendi sobre os tipos de investimento, porque a gente tinha que tirar a certificação da CPA 10, só que era obrigatório para todos os gerentes do banco. Eu vou falar para você que não tem 10% dos gerentes que sabem realmente o que eles estão fazendo. Por quê? Caraca. Aprende o produto que precisa vender, senta na mesa e vende. Eu tenho meta para vender esse produto aqui. Faz isso, entender o básico do produto e vende. Mas não entende do sistema. Eu lembro que quando eu estava no banco, a maioria das pessoas eram endividadas. Sei lá, 60%, 70% dos funcionários que trabalhavam lá. Porque não é uma questão de educação financeira. Mas eles estão lá para prestar um serviço e receber o dinheiro. Mas não quer dizer que eles tenham consciência financeira. Não quer dizer que só porque trabalha no banco, é gerente, ou tá na frente de alguma coisa que... Que doideira, né? Não quer Estranho, dizer. né? É estranho, Porque na estranho. realidade, assim, o que eu faço com o dinheiro tá nas minhas emoções. Não tá no que eu faço. Tá na minha visão do que eu quero alcançar. Falando de investimento, eu lembro uma época, eu não sei onde eu vi isso, cara, não sei se eu vi de alguém, só sei que eu lembro que
Fala assim, tinha que ter muito dinheiro pra investir. É isso, tinha Hoje, mesmo. Com 10, 20 R$10. Com R$10 você compra, por exemplo, um fundo imobiliário. Tem ações de R$3, R$4. Magalu, por exemplo, tá menos de R$1 agora. Que caiu o horror. Inclusive, chateada. Hashtag chateada. Mas assim... muitas ações caíram bastante. Tem ações boas que você compra uma unidade por R$40, R$50. Por exemplo, Banco do Brasil, tá? R$40. Você consegue comprar um... Ah, não é muito. Começa. Isso que ele falou. Testa. Agora, sim, também uma coisa que eu não falo é comprar várias ações diferentes com pouco dinheiro. Aí não é legal. Essa coisa de diversificação precisa entender. E outra, também existem... eu acredito que existem cenários. Por exemplo, eu não posso pegar o meu único dinheiro que eu vou poupar e colocar direto na bolsa. Porque se eu precisar e essa ação estiver mais baixa, eu vou perder dinheiro. Porque eu perco dinheiro quando eu vendo, quando eu retiro a ação do mercado, né? Quando eu coloco ela para movimento. Enquanto ela tá lá, eu tenho uma unidade, ela valendo mais ou não, ela é minha. Agora, quando eu vendo, eu tenho que vender pelo preço do mercado, que é o que a gente chama de marcação ao mercado. Agora, o que acontece? Aí eu consegui começar a poupar e eu pego o meu pouquinho do dinheiro que eu tô pra, sei lá, investir num sonho, alguma coisa, eu vou lá e coloco na bolsa. Não é legal. Porque se você precisar movimentar esse dinheiro, você corre o risco de perder. Entendi. Se é por exemplo, aí tem que entender as finalidades. Se eu quero, por exemplo, sei lá, para fazer uma viagem no final do ano, coloca num Tesouro Selic, num CDB, num tipo de investimento que você pode movimentar se for necessário. Sem perca. Você vai pegar a marcação do dia. Bolsa é algo para longo prazo, para você aprender, e aí você pode fazer com pouco, mas é algo para você aprender, é algo para você se movimentar, para você acompanhar. E aí eu vou comprar, por exemplo, uma ação na bolsa. Que tipo de empresa que eu quero investir? O que aquela empresa faz? Aquela empresa tem chance de crescer ou aquela empresa tem chance de me pagar dividendos, que é lucro, a rentabilidade do ano? Que tipo de ativo que eu quero colocar? Isso está conectado com o que eu quero para minha vida. Então, saber o que você quer construir, aonde você quer chegar, quais são os seus sonhos, sempre vai ser a primeira parte. Porque até onde eu vou colocar o meu dinheiro, que tipo de ação que eu vou comprar ou não, só de acordo com aquilo que eu quero viver. Caramba, Essa visão, isso. né, que ela falou é muito uma coisa casa com outra. É a sua condição financeira, onde você quer chegar, mas você tem que saber onde investir. Eu vou precisar do dinheiro ou não? Ah, então tá. E são 5 perguntinhas básicas, que é né? legal, né? E não precisa de muita informação. São estruturas básicas. O que eu quero? Qual é o estilo de vida que eu quero viver? Quanto essa vida custaria? Qual que é o meu cenário atual? Em quanto tempo eu vou fazer isso? Quanto que eu vou poupar por mês? E isso é para curto, médio ou longo prazo. De acordo com isso, eu vou definir. E aí, é para longo prazo. Que tipo de investimento eu vou fazer? Eu vou fazer uma previdência privada? Eu vou fazer um fundo imobiliário? Eu vou colocar numa ação? Aí eu coloco no quê? Numa Vale? Ou eu coloco numa ação que pode oscilar bastante, por exemplo, uma varejista? Vai depender do que pra mim faz sentido. Não é porque o outro falou, essa aqui é melhor. O que você quer? Você quer dividendo? Você quer ação que pode crescer? Você quer só sentir mercado? O que você quer? As pessoas não sabem o que elas querem, então elas vão pelo que as pessoas dizem. As pessoas não sabem o que elas querem. Legal. E isso muda de pessoa para pessoa, realidade e realidade. Claro. Né? Eu tô investindo em tal lugar, eu falo pro Hélio, eu tô investindo, tá dando super certo pra mim. Aí ele vai na minha, dá super errado pra ele. Uma porque também eu não posso ter conhecimento tanto quanto ele, mas assim, como eu fiquei Mas deslumbrado... se eu não ter conhecimento, eu acho que eu tenho, eu tô passando pra você uma bomba também. Né? Sim. Gente, olha só, uma mentorada minha um tempo desses falou pra mim assim, comecei a investir. É que eu gosto que elas começam a movimentar, né? Fazer mais dinheiro, fazer gestão melhor do dinheiro. Ela falou assim, tô investindo. Eu falei, tá investindo no quê? Porque ela falou assim que era dinheiro pra giro mesmo. Eu falei, você tá investindo no quê? Ela falou, eu tô investindo num fundo aí de Bitcoin. E aí tá rendendo bem. Eu falei, você tá pegando todo o seu dinheiro, que seria, né, uma poupança, uma reserva financeira, você tá colocando na Bitcoin? Ela falou assim, e tá bom. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Não se começa por aí. Porque se você precisar retirar esse dinheiro e tiver qualquer oscilação no mercado, você vai perder o seu dinheiro. Você não pode contar com ele em 100%. Não tem como você ter certeza que ele vai estar lá em 100% do que você aplicou. Amanhã ele pode estar metade. E aí, se você precisar amanhã? Você não pode contar. Então, não é para esta finalidade. Agora, é um dinheiro que tá lá, você não vai precisar. Você tá só testando, perfeito, não tem problema. Mas não era a finalidade dela, então tá no lugar errado de acordo com a finalidade daquele dinheiro. Porque todo mundo falou de Bitcoin, ela foi lá, entrou, colocou, rendeu. E foi o primeiro investimento dela direto no Bitcoin. Diretamente mas no Bitcoin. Mas não foi que ela, pelo que eu entendi, foi tudo que ela tinha.
Tudo que ela tava poupando. Colocou lá. Então, mas aí não vira um pouco de modismo, assim, todo mundo tá investindo em Bitcoin, eu vou investir em Bitcoin. Mas é falta de conhecimento, assim. Então, isso que eu ia falar. Pelo meu ver, é falta da pessoa, tá moda, mas é falta de você ir lá entender o mercado. É porque tá mais fácil, todo mundo falou que tá bom, eu fui lá, coloquei, não tive problema, eu fiquei. Vai me gastar muito mais energia se eu tiver que sentar e aprender uma coisa que eu não consigo entender. Aí as pessoas colocam. Eu questionei ela porque ela tem uma mentora que ela poderia ter perguntado. Porque ela tem acesso a mim. E eu tenho experiência, assim, eu era apaixonada por investimentos, então eu conheço. Eu sei do que eu tô falando. Hoje não é o meu foco de atuação em investimentos, mas eu tenho conhecimento. Então, assim, uma orientação eu consigo falar. Se alguém vier me fazer uma proposta e me falar qual que é a carteira melhor, eu consigo olhar se aquilo é bom mesmo ou não. Mas você muitas vezes tem a oportunidade do acesso, mas você escolhe ir pelo mais fácil. Agora, muitas pessoas não têm acesso, têm medo e têm preguiça. Aí acaba tendo muito problema. A gente teve muito golpe no mercado nos últimos anos. Com Bitcoin, com clubes de investimento, com pessoas que chegaram e falaram assim, não, vem cá, que foram pirâmides, né? Vem cá que eu vou te ajudar. Aí começaram a fazer, as pessoas acreditaram, ganharam um pouquinho de dinheiro. Foi como o Telex Free que teve lá atrás. Aí começaram a ganhar um pouquinho de dinheiro, aí fica animada, aí vai fazendo mais, de repente perderam muito dinheiro. É aquele pouquinho que você libera pra segurar a pessoa e pra tirar tudo. Eu tive uma amiga que ela perdeu 20 mil reais, era todo o dinheiro das economias da família dela, que eles estavam juntando há anos. Colocaram num fundo, a empresa foi até caçada, colocaram num fundo de Bitcoin. E ela ganhava 10% por mês, 2 mil todos os meses. Ela feliz que tava ganhando 2 mil por mês. Não, eu tô vivendo desse dinheiro que tá entrando. Até que a empresa foi caçada, bloquearam a empresa, todo mundo perdeu dinheiro. Aí ela perdeu tudo. Sei lá, ela recuperou uns 6 mil, vamos dizer, 6 a 8 mil que ela pegou dos meses que ela recebeu. Só que ela não pegou o dinheiro e reinvestiu, ela pegou o dinheiro e gastou, porque era um lucro. No final das contas ficou sem nada. Esse é o mal. Tipo, você tá vivendo, um exemplo, você tá vivendo com 3 mil. Sim. Aí, do nada, sei lá, você arranja outra coisa pra fazer, tá entrando 2. Em vez de você pegar esses 2, você consegue viver com os 3. Mas você, tô ganhando 2, então dá pra me gastar mais. Porque, por exemplo, essa amiga que eu tô falando, ela tinha um negócio, ela é empreendedora. Só que ela não tava focando tanto no negócio. Por quê? Porque tinha uma renda entrando ali. Então, assim, por exemplo, esse dinheiro poderia ter vindo para fazer um caixa para a empresa. Sim. Ela poderia ter investido em marketing, ela poderia ter investido no crescimento da empresa, na captação de novos clientes, ela poderia ter pegado o dinheiro e multiplicado ele dentro de uma estratégia profissional. Ah, não, a empresa não tá indo bem, o dinheiro tá entrando, então tá tudo bem. O dinheiro me banca. Isso é o que a gente tá falando da mentalidade. É o que eu acho que tá bom, tô conseguindo viver, eu não tô pensando além. Porque muitas vezes pensar além é errado. Isso é a filosofia que nós temos, né? E hoje em dia, para você educar uma criança, assim, na parte financeira, é claro que se o pai não tem essa mentalidade, escola também é muito difícil. Existe mentoria para criança, assim, também nessa parte? Existem hoje no mercado algumas crianças que ensinam crianças. Mas é certinho? Então, depende. Depende, porque tem criança que tem um acesso ao dinheiro e tá ensinando, e tem outras que não tem o mesmo acesso. Então a gente pode gerar conflitos aí de crença, porque assim, não que ele ensine errado, mas ele tá ensinando de acordo com o cenário dele. Não quer dizer que todas as crianças consigam ter. Mas assim, como ensinar uma criança? É importante, primeiro, ensinar ela a ter um bom relacionamento com o dinheiro. Sim. Então, tem muitos pais hoje que já fazem isso. Colocam uma lista de tarefas para a criança e ela ganha um valor X por cada tarefa. E por cada tarefa errada ou mau comportamento, ela perde. Então, ela já vai entendendo sobre consequências e responsabilidades. Se você cuidar bem e fizer bem, você recebe. E aí, depois ela aprende que se ela pegar esse dinheiro que ela ganhou e gastar tudo, talvez aquilo que ela quer comprar, ela não vai ter. Então, você quer comprar, sei lá, um videogame, você vai juntar o seu dinheiro. Você vai ganhar todos os meses, você vai juntar e depois a gente vai comprar. E aí ela começa a aprender que é importante ela lidar bem com o dinheiro, ela ter responsabilidade para ela construir as coisas que ela quer. Isso é muito legal. Não, olha só que legal. Você falou num negócio aí. O Oliver, meu filho, tem 6 anos. Tá bom. Sabe quanto ele tem? Não. R$1.000. Que legal. Sabe do quê? De fadas do dente. Não que a fada... Ó, tipo assim... Nossa, que fada boa essa, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Mas a fada é a mãe. Não foi eu que dei, não, porque eu achei errado. Nós estava viajando, estava em Minas. Aí o primeiro dente dele caiu. Aí ela não tinha troco.
Ela tinha só 100 conto. Vou dar 100 agora, depois ele vai esquecer, né? Aham. Acho que não. Eu sei, agora cada... Aí perdeu 100 conto. Mano, já faz uns 6 meses. Ele tá com R$1.000. Aí ele foi perdendo dente, aí ela deixou 50. Falei, mas a fada me deixou só 50. Aí vai colocou... Não, vê direito. Aí achou, daí colocou de 50. E nesse negócio, teve aniversário, tudo e tal. Sabe o que ele falou que vai fazer com o dinheiro dele? Comprar um videogame porque eu não deixo ele jogar no meu. Mas ele já tem um objetivo claro, tá vendo? Ele não está gastando dinheiro porque ele tem foco. Isso eu achei interessante. Eu não gastava meu dinheiro na minha infância porque eu queria ter liberdade de escolha, de se eu quisesse comprar um bombom, um chocolate, uma bala ou qualquer outra coisa, o meu dinheiro ia estar lá. Então eu não gastava tudo de uma vez porque eu queria que ele estivesse lá. Então quando o seu filho já tem um objetivo claro, ele não vai gastar, ele vai abrir mão de outras coisas porque ele quer o resultado, ele quer a experiência. Sabe que é legal? Ele fica assim nos dentes dele. Tá mole? Vendo como tá mole. Sem conta, até eu. Caraca, E é legal, meu. cara. É legal porque, tipo assim, não é que eu não deixo ele jogar. Ele quer levar pro quarto dele. Eu falei, não, esse é meu videogame, vai ficar no meu espaço. Sim. Você Limites, né? Faz seus corre. E ele tá lá com R$1.000. Ele tá juntando o dinheirinho dele. Caramba, Que legal, mas meu. isso é legal. Ele começou a ter responsabilidade, ele não vai gastar o dele. Não, ele não. Às vezes, não, de vez em quando, pra falar que não, ele pega, você acha mal bonitinho, ele pega R$50 e coloca na minha carteira, porque ele vê que não tem nada. Aí eu vou e devolvo, né? Devolvo escondido. Ele faz isso. Ah, que legal. Mas legal. aí, eu vou só trazer um ponto aqui. Porque o que acontece, as crianças, ele tem quantos anos, você falou? 6 anos. Até 7 anos ele não tem razão, ele só tem emocional. Ele já entendeu que ele precisa te salvar. Caramba. Porque se ele vai pegar do dele, que ele não quer gastar pra nada, pra pôr pra você, ele acha que... Assim, tô falando de inconsciente, sim, tá? sim, Duas sim. coisas. Ou que você não tem capacidade suficiente pra ter, ou que ele precisa te socorrer. Olha só, já a noção, tá vendo? Porque senão ele não colocaria lá. Por que ele colocaria lá? Ele chama muito que é te proteger, só que isso a gente vai criando crenças. Ai, que legal, cara. Que bacana, nunca tinha bonitinho. pensado nessa Porque, concepção. Tipo, a minha carteira, Não, e assim, minha hoje a gente carteira- não anda muito com a minha dinheiro, carteira né? fica Não. assim, ó. Aí quando ele não vê isso aqui, Ele coloca. ele quer pegar e colocar, porque acha que, pô, se ele já... sei lá. Meu pai, né, ele precisa ter dinheiro, né? Tipo assim. Que legal. Como que meu pai não tem, né? Será que ele tá precisando? É uma coisa de quero cuidar, porém, a gente passa o resto da nossa vida repetindo os nossos aprendizados. Sim. Então, se ele tá sentindo isso, talvez ele carregue lá na frente, talvez ele queira ajudar todo mundo. E ele não se priorize. Então, assim, não se priorizar, até acho que talvez nem tanto, porque ele ainda tem o dele, Não, né? Ele tá o dele em primeiro é. lugar. Porém, ele pode entrar nesse lugar de que eu preciso fazer pelo outro, mas não porque eu quero, mas por uma obrigação. Sim. Então, tudo isso são pontos importantes, porque um detalhe, a gente tá criando uma crença que vai gerar um resultado lá na frente. Sim. Hoje é pequeno. Quando ele for adulto, vai ser grande. Porque aí, quando ele for adulto, talvez ele não saiba lidar com dinheiro, talvez ele não saiba lidar com pessoas. Eu conheci uma... Ela foi minha aluna também. Era o seguinte, ela tinha um canal no Instagram, influencer, mas ela não conseguia avançar com o negócio dela. Todas as vezes que ela começava a ir pra frente, ela achava alguma coisa nova pra gastar, ou ela não conseguia fazer o dinheiro entrar. E aí, dentro do nosso processo, a gente entendeu. Quando ela era criança, o pai dela batia muito nela. Só que no dia seguinte, ele ficava arrependido e trazia um presente. Ou seja, o meu jeito de ver amor é receber presente. Se ela fizer dinheiro, como que o marido vai resgatar ela? Então, todas as vezes ela dava um jeito de se auto-sabotar pra voltar pra estaca zero pro marido socorrer. Aí ela lá e gastava o dinheiro, porque quando eu tô gastando dinheiro, meu marido tá me vendo. É a representação de amor. Nossa, velho. É muito sério que são pequenas coisas, são pequenos movimentos que geram grandes resultados por uma vida inteira. E assim, as nossas crianças, elas têm as suas crenças, até os seus 12 anos elas são formadas. Então, até os 7, ela não tem razão, ela tem emoção, ela pode ser inteligente, ela pode falar, mas ela ainda tá replicando, ela tá sentindo. Dos 7 pra frente, ela começa a racionalizar e entender o que ela tá fazendo e o que ela não tá fazendo. Mas até os 12, ela tá construindo crenças. Então, como ela se enxerga com dinheiro, as responsabilidades que ela tem com dinheiro, se ela se sente capaz ou não de lidar com dinheiro, se os pais dela brigam ou não por causa de dinheiro, se tem comida ou não no prato dela, se, por exemplo, falar, a gente precisa de dinheiro pra comer, não precisa de ir pra outras coisas, então eu não posso ter os dois, eu só posso ter um. Então a gente vai criando pequenas crenças que depois vão virar grandes resultados. Eu já tive mentorada que não conseguia avançar financeiramente porque a mãe falava assim, a gente precisa de dinheiro pra comer, a mesa era sempre farta, o dinheiro era sempre vazio.
Então, se a minha mesa estiver farta, eu não posso ter dinheiro mais. É uma crença, uma repetição daquilo que eu aprendi. O Doug Nelson, que é esse treinador lá do Tiravecker, ele falou, quando eu era jovem, meu pai deu $10, a gente foi num parque, ele deu $10 pra gente ir num brinquedo, eu e minha irmã. Do ponto que eu saí até chegar no brinquedo, eu perdi o dinheiro. Só que era o dinheiro de nós dois, era tudo que a gente tinha. Ele começou a se sentir irresponsável para ter dinheiro. Ele fazia muito dinheiro, mas sempre ficava sem. Sempre voltava para essa casa, sempre quebrava, sempre dava um jeito de ficar sem. Porque eu não sou responsável com dinheiro, eu não posso ter ele. Ele não é para mim. Conscientemente, ele não sabia disso. Mas o resultado mostrava que isso existia lá. Mas, meu, isso é uma coisa tão delicada, tão sutil, que... Não falo que é impossível, mas é muito difícil doutrinar. Porque, tipo assim, às vezes sem querer. Sim. Sem querer, você acaba mudando completamente a vida do seu filho. Sim, mas Sim. aí eu vou falar do ponto bom. A gente não consegue evitar o ruim. A gente não consegue não gerar trauma. A gente não consegue. Porque ser humano é falho, Sim, também tem a sim. percepção do outro que eu não tenho controle. Agora, o que eu faço que vai gerar memórias positivas precisa ser maior do que as memórias negativas. Então, por exemplo, quais são as experiências que ele tá vivendo e que ele tá vendo? Quais são como que ele enxerga a minha forma de relacionar com o dinheiro da minha esposa, no caso de vocês, né? Da família se relacionar com o dinheiro. Como que é a comunicação sobre o dinheiro? O que tá sendo passado para ele, que o dinheiro é bom, que o dinheiro é ruim? Porque isso vai gerar uma interpretação. A gente consegue desfrutar da vida? A gente faz dinheiro, a gente consegue, por exemplo, ir para um almoço em família e curtir? A gente consegue fazer uma viagem em família? Então, assim, quais são as memórias positivas que o dinheiro traz? Eu não consigo evitar as negativas, mas se as positivas forem maiores, é isso que vai definir a identidade dele. Caramba. Que doideira, hein? Você me lembrou de um negócio? A minha filha, a Mona, já falando da Mona de novo, tem 20 anos. Eu lembro quando ela era pequena, ela ficava brincando, colocava a bolsinha fingindo que ia trabalhar, e ela repetia muito uma coisa que minha ex-mulher falava. Ai, tô atrasada. Ela brincando, ela fala, tô atrasada. É só fazer assim, tô atrasada. E minha ex-mulher... Tava sempre atrasada. E ela pegava e foi brincar de trabalhar. E pegava assim, ai, eu tô atrasado. E tipo assim, e isso é muito nosso. Às vezes a gente faz uma coisa sem querer, ou reclama sem querer, e isso acaba... Não tem como, né? Que nem você falou assim... Não... Minha mãe sempre se atrasou. Sempre foi atrasada. Eu entrei na pré-escola com 3 anos. Eu morava a meia quadra da escola. Era, assim, 50 metros da escola. E eu saía de casa depois do sino tocar. Então, é uma coisa que minha mãe fazia, eu aprendi a fazer. Padrão. E até hoje eu tenho desafios com isso. Porque você chegar atrasado é falta de respeito com o outro, né? Eu tô me achando melhor que o outro, porque a minha hora vale mais que a do outro. Só que até hoje eu tenho um desafio. Porque eu acabo arrumando tempo pra me atrasar. Porque é uma coisa que eu aprendi, que eu tenho desafio de sair desse lugar. Eu não tô falando que tá correto, tô falando que eu tenho desafio. É muito desafiador. Porque eu aprendi a fazer isso, eu fiz isso, sei lá, mais de 35 anos da minha vida. E de repente, eu quero mudar. Eu consigo, porque é decisão. Sim. Mas é desafiador. Eu vou voltar alguns momentos para aquele lugar. Eu preciso o tempo inteiro estar atenta, porque se eu não ficar atenta, eu vou fazer o que eu tô acostumada a fazer. Caraca. Caramba, mano. Agora, Um condicionamento, agora né? minha cabeça fez voou no tempo, assim. Eu tava falando sobre dinheiro, sobre relacionamento com o dinheiro, e falando do pai e da mãe. O meu pai, ele é zero pro dinheiro. Ele não gosta nada de dinheiro. Nem de ver, nem de falar. E tipo assim, aí você falando assim, eu tô repetindo o padrão dele. Porque o meu pai, hoje ele é aposentado, ele já teve depósito de gás, perdeu muito dinheiro porque não quis correr atrás, como eu já fiz Porque muito. o dinheiro não era importante pra ele, o dinheiro é errado. Como eu já fiz muito, o cara tá te devendo tanto, não sei o que lá, tá te pedindo... Meu pai fez muito, meu pai já perdeu um carro. Um amigo dele chegou, porque meu pai é da igreja, assim, meu pai é muito bobo, muito inocente. O cara... Isso é crença de rejeição. Inocência vem do orgulho, que é uma parte de rejeição. É emocional. Sim, porque a gente histórias, né? Não, o meu pai, ele... Na época lá ele
de fazenda, ele foi dado para uma família, para poder trabalhar, para poder se alimentar. Essa fazenda, não sei se falei, eu não sei qual que é a história, foi dado para outra família. Assim, antigamente Não era muito tinha normal. valor, né? Se você não tem valor pra ser amado pelos seus pais, que valor você tem pra receber as coisas? Não tem, infelizmente. Aí o rapaz chegou, meu pai tinha uma pampa, se não me engano, que ele vendia gás e estava lá parado. O cara, senhor, me empresta a sua pampa só pra me fazer como é o nome? Uma mudança. O cara sumiu, ficou meses. E a minha madrasta, cadê o carro? Meu pai. Aí teve um dia que o cara apareceu lá, Dalgiso, você não sabe o que aconteceu, me roubaram o carro. Mas o que o cara fez? O cara foi até perto da casa do meu pai, deixou o carro lá embaixo e subiu a pé. Não aí meu pai falou, não, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, assim mesmo. Aí o cara, quem viu o carro foi um primo dele, alguma coisa assim, e falou, senhor, ele não devolveu o seu carro não? Eu falei, não, roubaram. Eu falei, não, ele estacionou aqui e subiu a pé. É louco, sabe o que meu pai fez? meu? Nada. Não foi atrás. Não, deixa. Deus abençoe. Ele não merece. Se ele não merece, pra que ele vai ficar? Ele tá errado em receber. Aí você vai repetir o padrão de uma forma mais leve. Mas vai repetir, porque é o que acontece. A gente só tem 2 caminhos quando a gente olha pra nossa história. Repetir ou rebelar. Repetir, eu vou fazer os comportamentos que eu aprendi e que eu dei significado. Rebelar, é o que eu falei que eu fiz. Você fez eu na não infância. quero isso, então eu vou querer fazer o contrário. Então eu não aceito isso pra mim, eu vou fazer o contrário. Mas eu vou fazer na mesma linha, porque o que eu sei é aquilo. Eu não sei diferente. Então eu comecei a fazer diferente quando eu comecei a ter consciência. Porque eu era muito parecida com meu pai, eu era extremamente workaholic. Pro dinheiro chegar na minha mão, eu tinha que trabalhar muito, então eu não tinha crença de merecimento. Eu ganhava muito menos do que qualquer gerente do mesmo cargo que eu. Eu trabalhava muito mais e eu ficava falando assim, mas eu trabalho muito, ganho pouco. Eu ficava sempre batendo na minha crença de injustiça. Ninguém mexia no meu dinheiro quando deixava. Mas o dinheiro também não chegava como ele deveria chegar pra mim. Porque tava sempre acontecendo alguma coisa pra eu ficar nesse lugar de injustiçada que eu sempre me posicionei. Entendi. E aí eu não... Mas assim, consegui fazer resultado. Eu ganhava 4 mil reais. Eu lembro que com 4 mil líquido eu quitei um apartamento em 5 anos. Você consegue ter resultado de acordo com o que você faz com o dinheiro. Mas o dinheiro não chegava pra mim como ele deveria chegar. Até porque pra minha condição, 4 mil reais... Gente, eu era rica, né? Sim. Meus pais ganhavam muito menos, então assim, eu achava injusto alguém ganhar mais que eu, mas no meu inconsciente, cara, você já tá ganhando demais, você nem merece tudo isso. Cara, merecimento. Nossa, meu. E é muito sério, porque a gente não consegue avançar. E é um ponto muito importante para ser falado, para ser mais estudado, Sim. para Sim. levar em frente, porque não é só não ter dinheiro, não é só ter dinheiro. Não. Tem muito mais. É muito mais, é muito mais Aquilo que eu profundo. falei. Porque o dinheiro, ele é sempre um resultado. Ele não é não é o fim, ele é o meio para as coisas. Por exemplo, tô com desafios financeiros. Não consigo me conectar com Deus de verdade. Quem diz que consegue é mentira. Você tá estressado, pensando nas contas. Você não consegue. Assim, você vai fazer o seu melhor, vai agradecer, vai pedir e tal. Mas você não consegue estar 100% pleno na sua espiritualidade. Porque vai influenciar. Você tem um cônjuge, você vai estar estressado com o seu cônjuge. Porque talvez, às vezes, o problema é ele que trouxe, né? Sim, sim. Ou ele não te ajuda a resolver, ou você queria dar uma condição diferente, enfim. Você não vai ter, ai, nossa, eu tô disposto pra fazer um amor com a minha esposa ou com o meu esposo se eu tô com muito problema. Se eu tô assim, sabe? Você não vai ter o mesmo apetite, a mesma vontade. Você não vai ter. Isso vai influenciar. Com os seus pais, você não consegue ter uma relação saudável com seus pais, porque às vezes você não tem nem dinheiro pra visitar eles. Você não vai ter paciência pra lidar bem com seus filhos. Porque muitas vezes você fala assim, poxa, eu preciso de dinheiro pra pagar as contas pra você. Você ainda quer que eu pare pra brincar com você. Você não tem paciência. Verdade. Social, como você tem social? Se você não tem nem dinheiro pra sair, você tem vergonha de falar que você tá passando por um desafio, porque as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Verdade. Ou de contar que tá bem, ou de contar que tá ruim, as pessoas têm vergonha, porque tem medo do julgamento. Saúde, você não cuida da saúde, porque você não vai ter um plano de saúde, você não vai ter disposição pra fazer um exercício físico, você não vai comer bem, tem dinheiro. Não consegue investir em educação. E mesmo a educação gratuita, você não tem paciência, porque você tá com foco no problema. O financeiro não tá andando mesmo. Profissional, talvez você esteja trabalhando demais, cansado demais para fazer dinheiro, ou talvez você não consiga focar no seu emprego, porque você está pensando em como você vai resolver o seu problema, então talvez você esteja improdutivo. E emocional, quem é que tem emocional saudável no meio de tudo isso? Não tem como, suas emoções vão estar oscilando, você vai estar muitas vezes mais agressivo, muitas vezes mais passivo, muitas vezes mais isolado, você vai achar algum mecanismo de fuga. Mas as suas emoções, elas vão estar completamente desorganizadas.
Porque você não sabe o que fazer, porque o seu foco tá no problema. Você não consegue olhar para uma solução. A grande maioria das pessoas não consegue encontrar a solução. Não tem visão clara do que é chegar, não sabe como confrontar aquele problema, não sabe como identificar uma solução. E aí vai ficando nessa situação. E os cenários vão piorando. Aí quando o dinheiro vem, ele vai embora. Porque a gente sempre vai repetir aquilo que a gente sabe lidar. Se eu sei lidar com a dor, eu vou ficar a maior parte da minha vida na dor. Caramba. Tem uma frase que eu vejo os coaches falando muito. Esse coach financeiro quem trabalha muito... Como que é? Não tem tempo de ganhar dinheiro. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Porque é assim que acontece. Se você tá trabalhando... E você está vendendo só a sua hora, em que momento você consegue pensar de forma estratégica para crescer, para fazer mais dinheiro, para multiplicar? Eu, Roseli, trago para esse sentido, para esse lugar. Então, aí é um ponto. Você, Roseli, pensa assim. Mas tem muita gente que vai assim, então vou parar de trabalhar. Aí aonde, ó? Mas é que as pessoas, elas são 880. Então, e elas não pensam pela sua própria consciência. Eu já vi, tem amigos meus... que se assistir sabe do que eu tô falando. Não, mano, eu vou parar de trabalhar, eu vou investir em alguma coisa. Saiu do trampo. Só que não tem um planejamento, não tem uma visão clara. Tá procurando um emprego de novo. Vou investir no quê? Então. Pra resolver o problema de quem? Pra alcançar um faturamento de quanto? Vou investir, vou ter resultado em quanto tempo? Quais são as ações que eu vou fazer? Que estilo de vida eu quero viver? Qual é a renda que eu quero ter pra mim? Quando minha empresa estiver dando certo, isso tudo, se tiver claro, não tô falando que vai dar 100% certo, porque a gente, tem vários cenários de certo. Sim. Mas é muito mais fácil dar certo. Você criou um planejamento, você pensou no investimento, você pensou no que você vai fazer, para quem você vai vender, como vender. Você criou toda uma estrutura, pelo menos para você pensar em agir. Não, eu vou sair do emprego, o que você vai fazer? Não sei. Ixi. Com que dinheiro? Não tenho. Por isso que eu falo que é perigoso. Complica. Eu não tô falando mal de coach. Não, eu entendi o que você quis dizer. Por isso que eu falo que é perigoso. Porque, tipo assim, se você... Até pra você escutar esses caras, você tem que ter um preparo também. Né? Você tem um mínimo, no mínimo. Porque você vai escutar, tá bom, é isso aí. Vou sair do emprego, tô trabalhando demais, é por isso que eu não tô ganhando. Eu sempre falo que existe um processo. Existe um passo a passo. Primeiro, eu tenho muitas questões que eu entendi, que eu tive consciência, porque assim, eu comecei a estudar sobre inteligência emocional em 2020, quando eu voltei pro Brasil, 2 dias antes do lockdown, fiquei presa na pandemia, achando que eu era incapaz, que eu era incompetente, não conseguia ganhar R$1.000 de salário. Só que assim, né? Eu esquecia que eu tinha um apartamento alugado, que eu não tava pagando nada na minha mãe, que eu tinha uma reserva financeira boa no banco. Eu só pensava no que eu conseguia fazer, que era nada naquele momento. Então, assim, eu me sentia incapaz. Meu sentimento era de que eu não prestava pra nada. Isso me levou a uma depressão. Porque é o que a gente tá falando, dinheiro, ele mexe muito na emoção. Mexe com você como? E pra mim, a minha capacidade era no que eu fazia, não era em quem eu era, nem no que eu já tinha construído, era no que eu estava fazendo, que foi o que eu aprendi com meu pai. Então, eu voltei a ter um processo depressivo que eu já tinha tido na época do banco, e eu falei, não, eu preciso achar alguma coisa pra sair desse lugar. Aí eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, depois eu fiz formação, mas eu sou muito responsável com o que eu falo. Porque a gente tem que ter responsável, tem que ter responsabilidade. Você eu não posso vir aqui pra você e falar assim, olha, você tem um problema XX, abrir isso aqui e ir embora. Você faz o que com isso? É muito melhor deixar você sem saber. Porque a sua vida você estava conseguindo lidar até você não saber. Aí eu descobri que eu tenho um problema, eu não sei o que eu faço com isso. Eu vou ficar sofrendo porque eu... Porque você tem um problema e não sabe. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser claro. E quando eu faço evento, por exemplo, eu tenho um evento para mulheres. Quando eu faço evento, eu só abro as caixas que eu consigo fechar naquele evento. Se eu não conseguir fechar, eu não abro aquela... Se eu não tiver tempo, eu não abro aquela caixa. Porque não dá para eu falar assim, olha, o seu negócio não anda, é por falta de responsabilidade sua, é porque você não faz. Aí ela vai falar assim, poxa, eu não faço, então eu nunca vou dar certo. Não, você não faz por quê? Porque você aprendeu isso, porque é importante que você aprenda o que você quer alcançar, como que você pode mudar o seu comportamento, qual é o pequeno hábito que hoje você vai mudar para ter resultados diferentes. Tô falando de uma construção. Sim. A gente pode mudar, mas a gente precisa de uma construção. Eu viajava, sempre gostei de viajar, mas eu viajava, eu posso gastar, sei lá, R$20 por dia. Eu deixava de comer, mesmo tendo dinheiro, para não gastar mais, porque eu não podia gastar porque eu tinha medo de ficar sem. Caramba. Porque eu tinha medo de ficar sem. Porque não posso gastar, já falei que eu ia gastar só isso. Então, assim, eu era muito radical. Eu vivia, criava experiências, mas eu era muito radical, então eu não desfrutava.
E existe um limite entre você gastar demais, você não gastar e não viver. Então é importante você criar esse equilíbrio. Às vezes o pensamento vem na minha cabeça. Nossa, mas você vai gastar tudo isso num prato de comida? Vem. Por quê? Porque foi assim que eu vivi uma vida inteira. Ainda tem os fragmentos. Alguns Tem, e vai ter. Porque as memórias a gente não apaga. A gente coloca novos significados ou novas memórias. Só que quando isso acontece, eu falo, não, eu posso pagar isso. Eu mereço viver isso. Tá dentro do meu orçamento, eu vou fazer. Só que assim, às vezes eu sento e falo assim, peraí, qual é o prato mais barato? Que foi assim que eu fiz a vida inteira. Sim. Eu fiz isso a vida inteira. Ah, não, pra que eu vou gastar com... Não precisa, você não precisa. Aí vem, os meus pais não precisam, eles não têm coragem de fazer. Então, a gente tem as nossas memórias registradas. E é por isso que eu tô falando, quando a gente tem filhos pequenos, é muito mais fácil a gente mudar. É muito mais fácil a gente mudar. Porque eu posso ir construindo essas memórias novas. Eu posso dizer, sei lá, pro meu filho que ele é capaz, que ele pode lidar com dinheiro, que ter dinheiro é bom. A gente só precisa ter responsabilidade para colocar no lugar certo. Que o dinheiro vem para ajudar a gente a construir memórias, que a gente pode sair, pode passear, pode desfrutar com o dinheiro. Eu posso ensinar isso pro meu filho mesmo sem ter aprendido. Legal. Isso é importantíssimo, né? Caramba. Ter essa noção, né? É um ponto de vista, assim, na parte do dinheiro que eu não fazia ideia. Eu tinha uma certa noção, pouca, rasa, mas não sabia que mexia tanto. Demais. O dinheiro, ele influencia em todas as áreas da nossa vida. As pessoas não falam disso. Mas sem dinheiro, não tem como ser feliz. Por quê? Eu não consigo nem comer. Quem é feliz sem comer? Ninguém. Não tem como. Não tem como. Você sentir fome, você sentir frio, você não... Então, passar vontade é foda. Então, o dinheiro, ele não é tudo. E eu não gosto de falar que o dinheiro é a coisa mais importante. Não. Mas eu também não posso falar que ele não é importante, porque ele é. Ele é essencial pra gente poder construir a nossa vida. Memórias, liberdade, uma vida mais confortável. Pra gente ter um espaço como esse aqui pra gravar. Sem dinheiro a gente teria? Não. Não tem como. A gente não consegue nem expandir conhecimento sem dinheiro. Porque eu não vou alcançar muitas pessoas. Sem dinheiro, sabe o que eu consigo fazer? Parar aqui na Paulista e ficar abordando pessoas. Ou pegar o microfone e falar. É o máximo que eu consigo fazer. Agora, com o dinheiro, a gente pode ir num espaço de podcast, a gente pode escrever um livro, a gente pode ir pra televisão, a gente pode fazer muito mais coisas, porque a gente constrói acessos e a gente alcança mais pessoas. Mas eu quero só fazer uma pergunta pra vocês, que foi uma pergunta que mudou, assim, a minha vida, né? O meu jeito de pensar sobre o dinheiro. Olha lá, hein? Olha. Eu fui fazer uma sessão com um coach uma vez, e ele me fez a seguinte pergunta. Você vai casar com dinheiro. Porque o dinheiro é sempre uma parte dos nossos relacionamentos. Você vai casar com dinheiro e você vai conhecer os pais do dinheiro e eles querem saber qual que é a sua intenção com ele. Então, vamos supor que o dinheiro para vocês é uma mulher. Sim. No meu caso, era um homem, então você vai casar com o dinheiro. E aí os pais do dinheiro perguntam para você, qual é a sua intenção com ele? O que você responderia? Eu responderia? Que pergunta difícil, mano. Eu responderia que... Vou gastar lá. Não, eu responderia... Quero lhe usar. Quero lhe usar. Responderia que eu estou disposto a tratá-la bem e que nós não passamos nenhum tipo de dificuldade e viver felizes para sempre. Olha, ele colocou medo. Vou tentar, que quem tenta muitas vezes não faz, porque não consegue. E o medo de, não vamos passar dificuldade, mas se você tá casando com dinheiro, teoricamente você entenderia que vocês vão construir algo bom juntos. Porque ele é acesso. E você, responderia o quê? Putz, velho, que difícil. Tá, eu vou colocar... Não sei. Eu vou... Peraí, deixa eu pensar aqui. Pensa na dólar. Na dólar, a mulher é dólar. Na dólar. Na gringa? Pensar na gringa, então. Ela vale mais. 5 vezes. 7. Ou a euro, sei lá. Euro, isso. Libra vale mais. Libra, Libra que mais vale. Tá, eu ia chegar assim pros pais da Libra e falaria, vou fazer o meu máximo pra ser feliz com a sua filha e não... Ai, cara, não, tá até suando, cara. Medo. Porque a gente entra em lugares que a gente não acessa. Então, tipo, não
sei. Viu? Por isso que você não fica com o dinheiro. Eu não você sei. nem sabe eu pra não que sei. Peraí, eu tô nervoso. Não, Então. eu chegarei na Libra e falar, no pai da Libra, no senhor Libra, falar assim, ó, eu vou casar com a sua filha, eu tô tirando ela da sua casa e vou dar o melhor pra ela. Não vou tirar ela daqui pra ela ter menos. É isso que eu falaria. Ok. Olha só, o que eu respondi? Eu já tinha, né, um certo conhecimento ali com dinheiro e com inteligência emocional. Eu respondi, nossa, a gente vai viajar, vou comprar uma casa, vou fazer várias coisas. Aí ele me respondeu, você quer o dinheiro só pra usar ele? Aí eu falei assim, cara, eu não tenho conexão com o dinheiro. Porque em um momento eu tinha ele preso, então como se ele estivesse num cativeiro, não posso gastar. E de repente, se ele vier em quantidade, eu vou querer usar ele, porque eu nunca pude usar. Então não é assim, a gente vai construir uma vida juntos, a gente vai desfrutar, a gente vai ter prazeres, a gente vai criar novas memórias, a gente vai construir, realizar sonhos, a gente vai entender os momentos e ter uma comunicação aberta. Não era isso. Como não é pra nenhum de vocês dois. Então, no seu caso eu tenho um certo medo, né? Se eu não sei se eu dou conta de cuidar de você, de ficar. Eu vou tentar fazer o melhor. Não sei se você é pra mim. Vou tentar fazer o meu melhor, mas também não sei se eu dou conta de manter. Então, assim, a gente não olha pra esse lugar, só que tá no nosso inconsciente. Se eu não consigo responder, é porque eu não consigo conviver. E como mudar isso? Aí, a partir do momento que eu tenho consciência, a primeira coisa, trazer a consciência o que você quer viver. Então, por exemplo, eu tenho um negócio, que negócio que eu quero ter, onde que eu quero que ele chegue. Os negócios param de crescer porque eles não têm uma visão clara. Qual é o meu cenário atual? Hoje, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, eu tô gastando no quê? Os meus comportamentos financeiros me levam para próximo do que eu quero viver ou me afastam? Porque aí eu preciso começar a repensar os meus comportamentos financeiros. Quais os meus hábitos hoje são saudáveis ou não são saudáveis? Porque a gente pode fazer troca de hábitos. Existe um desafio aí, Sim. É um processo, pequenos hábitos, mas a gente pode fazer troca de hábitos. Então, muitas vezes eu entendendo que se eu deixar, sei lá, de sair toda semana para ir pro cinema, se eu deixar de fazer isso, eu vou conseguir comprar o carro que é o carro dos meus sonhos? Talvez eu vou uma vez por mês só, ao invés de 4. Eu começo a mudar alguns comportamentos porque eu sei que o que eu estou deixando de fazer ou essa mudança vai me levar para um resultado que é maior. Aí, emocionalmente, em uma questão neural, eu consigo ir me doutrinando a mudar os meus comportamentos. Também é importante pensar quais são os pensamentos que vêm na minha cabeça. Por exemplo, o dinheiro nunca fica na minha mão, dinheiro não é pra mim, eu não dou conta, eu nunca tenho dinheiro. Se eu entendi que eu tenho esses pensamentos, é começar a mudar esses pensamentos. Sim. Daquela forma mesmo de repetição. Eu sou bom com dinheiro, eu sei lidar com dinheiro. Ah, mas isso é besteira. Faz. Funciona, porque você acha que você não lida bem com o dinheiro porque você aprendeu isso, alguém te disse, ou você teve ações que te levaram a pensar isso. E foi repetido, não foi uma vez só. Então, se você quer mudar, é importante você repetir o positivo. Então, eu sou bom com dinheiro, eu faço bons negócios, eu sei lidar com dinheiro, o dinheiro vem e fica na minha mão, eu multiplico o dinheiro, eu sou um bom gestor do dinheiro. E eu vou criando uma nova consciência. De tanto repetir, uma hora isso se torna real. A Amy Cuddy fala sobre isso, treine até se tornar. Você é aquilo que você acredita que você é, tá escrito em Provérbios. O que você acredita que você é o que você vai conseguir viver. E Henry Ford fala, se você acredita que você pode, ou que não, nas duas você tá certo, você vai viver aquilo que você acredita sobre você. Por isso que o Walt Disney chegou a ser o Walt Disney. Porque ele sempre acreditou nos sonhos dele, nos projetos, ele achou que aquilo um dia ia dar certo. E ele seguiu. Óbvio, né? Ele teve muito problema financeiro ali, porque ele nunca olhou pro dinheiro. Ele era negacionista, ele não olhava pro dinheiro. Ah, vai dar certo, vai dar certo. O dinheiro era a última coisa que ele olhava, ele não cobrava cliente. Ele não cobrava preço justo. A gente vê isso no filme. No filme dele ficou bem claro. Nossa, eu não sabia disso, cara. O filme dele é incrível. É o Walt antes do Disney. O filme dele é maravilhoso. Não vi esse filme. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre ter um negócio muito bom, mas ele tinha 0 de gestão financeira. 0. Ele ia investindo nas coisas sem pensar. Ele tinha um monte de negativo, ele não olhava, ele vendeu produto a preço de custo. Ele não cobrou o cliente, depois ele ficou com valor lá em aberto. Ele entregou para alguém gerenciar, mas ele pegava de volta de vez em quando. Ele foi enganado, ele perdeu produto. Por exemplo, a Alice no País das Maravilhas foi ele que fez. Ele perdeu, por quê? Porque foram lá e registraram a marca.
Porque ele não pensou nisso, ele só pensou no produto, no projeto, no sonho. Então a gente precisa desse conjunto entre sonho e realidade. Mas eu tenho que ter um sonho para a realidade acontecer. E aí eu vou entendendo como que eu faço para chegar lá, o que está me impedindo, quais são os comportamentos que eu posso mudar, quais são os pensamentos e falas que eu tenho sobre mim e sobre o dinheiro, para que eu possa ir construindo novas. E gradativamente eu vou fazendo isso. É um dia vivendo uma experiência diferente, indo num restaurante que eu sempre quis ir, nunca tive coragem, ou nunca tive dinheiro. Fazendo test drive, por exemplo, de um carro muito legal que eu acho, que eu admiro, mas que eu acho que eu não dou conta de ter. A gente vai mudando o nosso padrão através das nossas experiências, dos nossos pensamentos e dos nossos ambientes. Estar em ambientes que nos proporcionem olhar diferente também é importante. Caramba, meu, papo Sensacional. incrível. Aprendi para cacete. Sensacional. Mas tem que vir mais. Nossa, assim, Só me convidar. eu vou, assim... Tem que vir com box. Não, Diga mais. Não, porque cara, tem assim, É muito assim a legal. visão que ela tem, nossa, eu tava quietinho aqui, eu falei, caraca, onde que eu tô errando, como que eu posso melhorar, é planejamento, onde que eu quero chegar, né? Você fica... E eu nem falei tanto de negócios, porque Sim, a gente sim, tem sim. isso dentro dos negócios E é por também. isso que você vai voltar. E tem o perfil comportamental também, como se comporta com dinheiro. Então tudo isso Nossa, influencia. muito bacana. É bem legal. Nossa, super bacana, eu gostei muito. Tá. O quê? Pra mim, papai. Cara, Pra mim, muito bom. papai. Obrigado. Nossa, Roseli, gostei muito. Que bom. Espero que você volte. Vai voltar, né? Vou Por voltar, é só favor. convidar. Nossa, Eu muito gosto. legal. Não, sim. Nem falamos da viagem. Não falamos da- que nem assim, falamos dos canguru. dos Mas, canguru. nossa. Dos canguru que pega cachorro, né? Gente, as experiências da Austrália são tão legais, porque assim, eles pensam muito diferente da gente, lidam diferente do que a gente lida também com o dinheiro e com as pessoas, né? É muito legal. Nossa, que eu acredito, bacana. só pra encerrar, porque... já- Sim. será se é cultural, é nosso aqui? É só nosso aqui ou não? Não é só nosso, mas nós temos uma questão cultural muito forte, com certeza. Porque a gente tem 5 P's, isso eu aprendi com o Pablo Marçal. Tem gente que não gosta, mas eu gosto aprendi isso muito com do Pablo ele. Marçal. 5 P's que a gente aprende, que a gente cria as nossas crenças. Pais, professores, políticos, pastores e padres. Né, que vem a questão religiosa. A nossa parte de coletivo inconsciente, que vem da nossa parte geral da população, ela vem principalmente de quem? Dos nossos políticos. E o que os nossos políticos ensinam pra gente? Que você só vai ganhar dinheiro se você roubar, que não é bom ter inteligência, que tá tudo bem ficar no lugar que você tá, que pra que crescer não precisa disso, deixa pra gente. A gente tá aqui, a gente tá cuidando de vocês. A gente aprende isso, então culturalmente a gente já tem esse desafio, porque a gente vê muito roubo, a gente vê muita coisa errada e muitas vezes vem aquele conflito de será que eu estou certo em sair desse lugar? Quando a gente vai para outros países, não é que eles não tenham, mas não é como aqui. As coisas funcionam. Então, lá tem estrada, lá tem saúde, lá eles aprendem a lidar com a bolsa de valores, lá eles aprendem a ter resultados diferentes. As pessoas saem de casa com 18 anos, os pais mandam ir para a vida, não ficam segurando os filhos dentro de casa. Aos 35 anos. 40, 50. Então, assim, existe um comportamento diferente que leva para resultados diferentes. Caramba, Nossa, foda, muito show. Foda. Show. Assim, tanto o Marcelo quer que você Vai. volte aí, porque tem muita coisa nessa parte financeira de dinheiro que eu sinto que não sei se é a minha forma Pode de falar, falar, pode falar. que é um bloqueio para algumas pessoas, Muito né? grande. Assim, como um bloqueio, né? Também para mim, tô aprendendo também muito. Sim. Eu acho que é importantíssimo você saber o lado emocional da coisa. Sabe por Natal é quê? emocional. Porque Entendeu? às vezes a gente faz com que o dinheiro nem chegue pra gente. Vou falar, por exemplo, de uma empreendedora que vende o próprio serviço. Muitas vezes ela não consegue vender, ela começa a fazer dinheiro, passou do limite. Tem uma coisa chamada teto financeiro que a gente fala quando eu voltar. Quando ela chega no limite do que ela acredita que ela pode receber, ela começa a dar passos para voltar para trás. Ela para de fazer. E isso é inconsciente, a gente não percebe. Mas quando você vai analisar, você vê a repetição. Quando ela chegou no limite, não, eu não posso. É igual um ar-condicionado. Ele vai até 25. Se você põe 27, ele desliga ou ele volta para trás. Mesma coisa, a gente costuma ter um teto financeiro. Eu passei daquele valor, meu cérebro fala, ei, sinal de alerta, pode voltar para trás. Aí ou eu perco, ou eu reduzo, ou eu estagno.
não consigo ir pra frente. Então, existem os processos Que sim de doido, bloqueio. né, meu? É muito Que louco. show. Mano, papo É isso. incrível. Muito legal. Já vou deixar aqui no ar. Vai Te convido voltar. de novo. Espero que você volte, né, com a gente. Sim, quem quiser me seguir, aí Isso. fica Ah, nas redes fica à sociais. vontade nas redes sociais. @eu, Roseli Reis, no Instagram. Então é só entrar lá no Instagram, @eu, Roseli Reis. Também tem o canal Roseli Reis no YouTube, que eu vou começar agora no segundo semestre a postar vídeos constantes sobre esses conteúdos. Mulheres que tiverem interesse, mulheres empreendedoras, inclusive, que quiserem me chamar, também estou à disposição. Eu tenho um projeto que é uma mentoria voltada para mulheres empreendedoras, então é um projeto bem legal. E eu tenho certeza que a gente está nessa jornada para contribuir. Nossa, que show. Deixa Bacana, eu hein? só agradecer, GG Água. Obrigado por mandar água pra gente aqui, ó. Max Viril Power 40, suplementos Max Viril e também o Silencia. Caraca. Assim, ele fica louco, né? Assim, porque ele fica doidão, né? O Silencia, tá bom? Caso tenha esquecimento, caso você não saiba como investir na bolsa de valores, toma Silencia. Pra se lembrar da bolsa. Puta que pariu. Gente, obrigado. Obrigada. valeu. Esquecemos de outra coisa, cara. O Flaviano. Você tá tomando sim. Não, vou tomar Silencia. O espaço do... Ah, o espaço. Não, que o meu faz ridículo. assim. E eu fico ligado. Gente, espaço Maravilhoso. maravilhoso aqui, ó, do Assim, Instituto ó. Medar. Ele tava cantando. Ó, o espaço maravilhoso Medar. Falei certo agora? Não, Meda. eu falei. Instituto Meda. Medar. Meda. Não, Instituto Medar. Instituto Medar. Ah, Se Instituto você tá Medar. pensando, se você tá pensando assim, quero montar meu podcast, não tem estrutura? Procura o Brunão no Instagram dele. Qual que é o seu Instagram, Brunão? O Bruno Bittencourt. O Bruno Bittencourt. É isso aí. Se você tá procurando espaço, se você quer montar um curso, quer fazer qualquer coisa, só vem aqui. Instituto Meda. E termina com... Boa noite. Boa noite. William Mônica. Obrigado. Obrigada. Valeu.